Olá, olá, esta é a live sobre medo, só que hoje a gente vai falar como o medo pode atrapalhar a tua atração. Como o medo ele atrapalha na lei da atração, como ela funciona para você. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que quando você tem medo, você cria resistência. Você está caminhando para o lado da sombra. E esse caminho para o lado da sombra faz com que você não perceba que você está criando somente coisas negativas para você. Que está criando somente coisas que não prestam. Mas já você continua criando, porque a tua resistência, teu campo, né, emana aquele tipo de situação, emana aquele tipo de coisa. E nesse sentido, o medo é um vilão enorme. E aqui a gente está para realizar isso. Hoje, nesta live, bem perto, entrei para falar sobre lei da atração e o medo, né? Como é que ela tá mexendo. Oi, Max. Tá escutando direitinho? Como é que tá essa lei? Como é que é o medo com relação a isso? Ele atrapalha, cria resistências. Mas hoje, falando na lei da atração, pensando no seguinte: o que eu quero que o medo atrapalha? Mas, principalmente, o que quando eu era criança, eu tinha medo e hoje eu não tenho mais. Legal, Márcio. Obrigada. Às vezes é bom ter esse feedback se está escutando ou não. Então, a pergunta de hoje é essa. O que eu tinha medo quando eu era criança e que hoje eu não tenho mais? Eu vou explicar o porquê dessa pergunta. Porque eu quero que vocês construam um grau de evolução de um medo que já existiu para um novo momento, não um novo medo, para um novo momento, e aplicar essa sensação de eu consigo é apenas um obstáculo. O medo ele é apenas uma figura abstrata que a gente não sabe o que é, então nomeia tudo como medo. E aí eu vou pensando na resistência, muito mais na resistência do que em qualquer outra coisa. Então, pensa aí um pouquinho comigo. Qual medo você tinha quando criança que hoje não tem mais? Qual medo acabou, você viu que não fazia sentido ou que você nem lembrava que tinha? Volta lá na infância e pensa. E pensando nesse medo hoje, ele te dá medo novamente ou nada? Simplesmente um obstáculo, simplesmente uma resistência a alguma coisa. Então, ele como não é nada, se ele ainda está te atrapalhando, busque outro. Porque sempre tem alguma coisa que a gente sobreviveu. Afinal de contas, estamos vivos até agora, até este momento. Sempre tem algo que sobreviveu, sempre tem algo que passou, sempre tem algo que já foi, que não existe mais. E aí, traz essa emoção de volta de que isso não faz o menor sentido mais, isso não faz a menor falta. Passou, tá leve. A sensação de soltar. E aí você pode aplicar no teu medo atual. Pode ser um medo de perda, um medo do fracasso. É soltar. Apenas assim, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou fazendo o meu melhor? Por exemplo, eu estou na rua, fui buscar uma área que eu conseguisse falar de uma forma mais tranquila. Neste momento foi o melhor que eu consegui fazer. Mas será que eu poderia ter me desesperado, ter ficado com medo de isso não vai dar certo, eu tenho que cancelar isso? Sempre temos esses medos, essas resistências pelo meio do caminho. E quando eu chamo de medo, porque a gente coloca tudo nesse pacote e hoje em dia virou tipo uma muleta. Eu não mudo de empresa porque eu tenho medo, eu não mudo de relacionamento porque eu tenho medo, eu não converso abertamente sobre o que eu estou sentindo com quem eu gosto porque eu tenho medo. O medo deixou de ser algo instintivo, de ser uma coisa de sobrevivência para ser uma resistência. E o que mais atrapalha criarmos, né, dentro da lei da atração, criarmos o que queremos é a resistência. A gente
Pensa, eu quero... Vamos pensar numa coisa aqui. Eu quero fazer uma viagem... Tá, eu quero fazer uma trilha lá na Itália, que me falaram que é muito massa, que é muito legal, uma amiga minha foi. E aí eu começo a criar resistência por causa da última trilha que eu fiz. Olha, na última trilha, tava com o pé torcido, tava com não sei o que, será que... E eu começo a criar uma resistência. Todas as coisas a favor para eu fazer essa trilha, inclusive dinheiro, oportunidade, tempo, companhia, essas coisas assim, elas vão se esvair, porque eu tô colocando no meu campo o medo, eu tô colocando no meu campo a resistência a fazer isso. Nosso medo, ele cria, ele manda para nossa mente formas de comportamento e a gente responde isso. Então, pega a sensação do eu superei isso, nada mais não faz sentido eu ter medo disso. E pensa assim, tá, o que eu tenho medo agora, quando eu atravessar, eu vou ter a mesma sensação de alívio, de passou, de foi, passei essa ponte que estava balançando. E nesse sentido a gente vai começar a criar. Tá, Dani, vamos lá. Eu tirei a resistência, o que eu faço agora? Você tirou a resistência. Soltou. Toda vez que vier o pensamento de que eu não posso, eu não devo, vai dar algo errado, ou simplesmente uma sensação ruim, faz a respiração, né? De soltar. De soltar o ombro, abrir o peito. Faz essa respiração e foca, pensa no que você quer. Pensa, coloca um pensamento no teu objetivo final. Lembra da primeira pergunta lá do grupo? Ah, e você tá vendo depois, não tá aqui agora e não tá no grupo? O link tá lá na minha bio e tá o replay dos outros encontros. Bom, a primeira pergunta: o que eu faria se eu não tivesse medo? Escolhe uma opção do que você faria se não tivesse medo e pensa nela. E quando vier a resistência, vai aplicar a respiração que a gente aprendeu. Do soltar, inspirar fundo e soltar. E pensa de novo. Aí tá um pensamento tranquilo naquilo. Quando começa a criar resistência de novo, faz a mesma coisa de novo. Beleza? Bom, eu acho que hoje, devido às minhas condições aqui, eu vou ficar por aqui. E aplica isso, Márcio, aplica isso e me conta depois, tá? Porque você é o mais ativo e com certeza eu vou te dar aquela sessão lá de meia hora. Porque algumas pessoas vêm depois, eu vejo lá na contagem lá no YouTube, algumas pessoas vêm depois. Então, ficando por aqui, pratiquem esse exercício. Desculpe o lugar e o barulho, porque foi o lugar mais com a melhor internet nesse momento. Então, a gente continua conversando lá no grupo. Responda as perguntas e faça para você ter na tua mente focado o que você quer. E toda vez que vier a resistência, pratique aquela respiração do abrir o peito, soltar o ombro e bufar. E aí pensa de novo. Aí veio a resistência de novo, veio o medo. De novo você vai soltar com a respiração, como se a cada vez que você bufasse, fizesse, você liberasse e jogasse tudo fora pelo ar, tá bom? Então, beijos, tchauzinho, até amanhã. Amanhã provavelmente vai ser no meio do mato. Tchau. Oi, Gabi, tchau, Gabi.